E aí, meu amigo? E aí, torcedor tricolor? Como é que tá o coração para a final de Copa do Mundo, né? Mais uma finalíssima para o São Paulo nesse brasileiro. Jogo importantíssimo, agora logo mais à noite, em Curitiba, contra o Atlético do Paraná, né? Jogo sem transmissão pela televisão. Que tempos são esses que nós vivemos de profissionalismo sem ter oportunidade de assistir uma partida de futebol, de assistir o nosso time. Incrível esse tipo de coisa está acontecendo ainda nos dias de hoje. É claro que tem as explicações, né, normais aí que as pessoas dão com relação a isso, contrato com A, contrato com B. Enfim, o prejuízo é da coletividade, o prejuízo é do torcedor, o prejuízo é da equipe que investe dinheiro no time, né, que bota jogador lá de primeira linha, com salários altíssimos, mas aí não pode passar para lugar nenhum por força desses acordos que acontecem. Infelizmente, a gente vai ter que acompanhar pelo tradicional radinho de pilha mais essa partida importantíssima do São Paulo. No ar, São Paulo Raiz com o Rony Altieri, sempre com prazer e satisfação gigante conversar com os amigos tricolores aí do Brasil e do planeta todo a respeito do nosso amado, do nosso querido São Paulo Futebol Clube. E aí, pessoal, como é que está o coração? A confiança nessa partida de hoje do São Paulo? O São Paulo que pode encarrilhar aí a quinta vitória consecutiva, um momento marcante na vida do São Paulo. O São Paulo que teve um momento muito legal também no primeiro turno do ano passado. Vocês devem lembrar com a Aguirre naquela sequência sensacional de vitórias que nos colocou no topo da tabela. Uma pena que o time, né, depois sentiu demais, falta de jogador, parece que o Aguirre perdeu o grupo, aquela coisa toda, enfim. Aí o São Paulo acabou deixando para lá o título e ainda conseguiu disputar uma pré-Libertadores, uma vaga na pré-Libertadores. Esse ano a gente não pensa nisso, a gente não quer isso. A gente quer título. Às vezes o pessoal pega no meu pé, ô Rony, você tá pegando pesado com o pessoal, tá cornetando demais. Realmente, né? Gente, nada mais é do que a vontade extrema de ver esse time produzir mais, de ver esse time jogar mais e de ver esse time ser campeão brasileiro. Eu não quero Sul-Americana, eu não quero vaga para Libertadores, eu quero o título brasileiro, né? Como eu venho dizendo há vários vídeos, nós temos elenco, nós temos camisa, nós temos estádio, nós temos torcida, nós folgamos toda semana, com exceção dessa quarta-feira, por força do jogo atrasado, nós temos durante a semana tempo para treinar, enfim, o São Paulo tem tudo, inclusive adversários disputando outros campeonatos. O São Paulo tem tudo para ser campeão brasileiro e eu imagino que o São Paulo deva apostar nisso, certo? Ah, mas você falou do último resultado, enfim, gente, eu deixei muito claro. Palma para os 3 pontos, palma para a quarta vitória consecutiva do São Paulo. A preocupação é o pouco futebol jogado em casa contra o Ceará. Bom, eu acho que é uma coisa, ninguém está aqui jogando tijolo. O que a gente está é extremamente preocupado com o que pode vir pela frente. O São Paulo que não joga fora de casa desde o jogo do Fluminense, já faz tempo, né? E antes disso tinha sido com o Atlético Mineiro. O São Paulo que depois só jogou em casa, só teve tempo de treinamento. E agora tem uma pedreira lá em Curitiba, todo mundo sabe a história desse confronto, né? O São Paulo tem uma vitória lá em Curitiba e o resto, o São Paulo amargou derrotas e empates. Tudo bem que no maior confronto que nós tivemos contra eles, nós somos campeões da Libertadores em 2005. Né? Então assim, fica marcado na história, vale por tudo que a gente enfrentou eles, essa final que o São Paulo foi campeão, tricampeão da Libertadores da América. Mas enfim, isso é passado, isso é história, o que vale é daqui pra frente. E hoje eu acredito demais que o Cuca possa fazer esse time de alguma maneira jogar mais bola, né? Esse time ser mais aplicado, esse time trabalhar muito mais a posse de bola, ser mais contundente, ser mais efetivo. De algumas escalações prováveis que eu vi para o jogo de hoje, eu acho isso uma coisa legal para o Cuca também, porque, ótimo, ele tem 1000 peças na mão para trabalhar de 1000 maneiras. Isso é muito legal, porque o técnico do lado de lá fica confuso também, né? Será que o Dani vem para lateral? Será que o Antony vem para o meio? Né? Será que vem jogador novo e o ataque muda completamente? Será que vem Pato? Será que vem Pablo, que eu sei que não vem hoje? Né? Mas enfim, a hora que esse pessoal tiver todo mundo na mão do Cuca, ele tem ali ingredientes sensacionais para fazer uma bela, né? Uma bela de uma refeição para comemorar o título brasileiro, com certeza, que é o que a gente espera do São Paulo, né?
Das escalações que eu vi, uma que eu achei mais possível e interessante é a Volpe, Juan Fran, né, que todo mundo ficou meio preocupado, será que joga, será que não joga? Pode ser que não jogue, mas a gente está acreditando que ele vai querer manter o Juan Fran para a segunda partida. O nosso querido Arboleda, que volta de suspensão, o Anderson Martins, polêmica da semana, Anderson Martins, o pessoal pegou no meu pé, porque eu sentei a lenha no Anderson Martins. Gente, eu falei um pouquinho do Anderson Martins pelo seguinte, jogar contra o Ceará é uma coisa, maravilha, jogou bem, jogou direitinho, feijão com arroz, tal. Me preocupa muito a sequência do Anderson Martins, pelo que eu vi do Anderson nas últimas vezes que ele jogou, né? Então assim, eu vi o Anderson sair no primeiro tempo, num Pacaembu contra a Ferroviária, né? Tudo bem por uma questão ali tática também, mas ele foi o sacado. E me preocupa demais isso, mas enfim, alguém acha que eu não estou torcendo pro Anderson Martins dar certo? Pelo amor de Deus, né? Anderson, que você faça uma grande partida e se firme cada vez mais. É o mínimo que a gente deseja, né? Da quarta zaga ou da zaga central do São Paulo. Vamos ver direitinho aí onde o Cuca vai te utilizar. E Reinaldo, que faz, hein, Reinaldo? O capitão, Reinaldo, o capitão do São Paulo. No meio de campo, Luan, o Tietê voltando a mostrar um futebol interessante, voltando a jogar de uma maneira que a gente viu o Tietê jogando na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? No seu último clube aqui no Brasil. Então assim, bem mais desenvolto, bem mais participativo, o meio de campo precisa desse tipo de ação. E parece que o Tietê tá pegando o jeito, tomara que pegue. E o nosso 10, o 10 que vale, o 2 que vale 10, o nosso querido Dani Alves na armação, né? É uma questão também de adaptação do Dani ali, ele sabe que ele vai ter mais dificuldade de jogar ali, apesar de ser criativo, inteligente, enfim, um excelente jogador, ele sabe que vai ter mais dificuldade ali, por quê? Porque ali, gente, a condensação de jogadores é muito maior, né? Muito mais jogador no meio de campo do que pelo lado ali, que às vezes abria aqueles clarões gigantes. Na frente o Antony, né? O Raniel possivelmente, e Vitor Bueno, pode ser essa novidade, fazendo uma armação com o meio de campo, o São Paulo jogando num 4-4-2, depois de ter jogado num 4-3-3 esses últimos jogos. Como vai a Curitiba, como é um jogo difícil, como a adversidade é grande, possivelmente o Cuca queira tomar um pouco mais de cuidado no meio de campo, e eu concordo com isso. Eu acho que o São Paulo tem jogadores e elementos suficientes para compor muito bem esse tipo de armação de acordo com a partida, né? Hoje com o Atlético é muito importante que o São Paulo ganhe esse meio de campo. O domínio de bola e o domínio do meio de campo é fundamental para a vitória do São Paulo hoje. O São Paulo que está na quinta colocação com 27 pontos, pode ir a 30, né? Sensacional a campanha do São Paulo se conseguir essa vitória. O Atlético que está na oitava posição com 22 pontos, né? Enfim, o São Paulo tem uma oportunidade hoje muito grande de firmar o pé, de se candidatar definitivamente ao título. Uma vitória em Curitiba hoje, ela é marcante e ela é decisiva, eu não tenho certeza. O Atlético é aquilo que vocês conhecem. O time que corre demais, um time intenso demais, um time que tem posse de bola, um time que agride constantemente e com frequência. Possivelmente vai ter o Adriano, que chegou a negociar com o São Paulo, Adriano lateral, que veio do Barcelona, né, que jogou no Barcelona. Possivelmente o Atlético tem o Adriano hoje contra o São Paulo. Enfim, deve ser um jogo sensacional que, infelizmente, a gente não vai assistir. A gente não vai poder ver. Que tempos são esses de profissionalismo, né? Que a gente não pode assistir um jogo da nossa equipe num momento tão importante como esse que o São Paulo tem vivido, né? Mas enfim, vamos de radinho, né? Ressuscitar o velho radinho, vamos de alguns canais que tem por aí, muita transmissão das próprias rádios oficiais, e também nós vamos ter a transmissão no SPFC TV do nosso querido Magnão e do nosso querido Vinícius Ramalho. Então quem quiser também tricolor para tricolor, né? De tricolor para tricolor no SPFC TV, você vai poder escutar aí a narração da partida, o Vinícius e o Magnão que foram lá para Curitiba, tá certo? Eu e meu irmão Fernando Benincasa vamos estar no Facebook ao vivo, comentando com vocês boa parte do jogo e o pós-jogo, aquele pós-jogo que você já conhece, falando, tomara, da quinta vitória consecutiva do nosso querido e do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Tá bom, pessoal? A gente volta a se falar mais tarde. Grande abraço e vamos pro jogo. Até mais.